Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos conversar tudo sobre o terceiro semestre do curso de letras na UFO. Bom, para quem já acompanha o canal já sabe que todo semestre eu venho aqui falar como foi e que essa ideia não surgiu de mim, surgiu quando eu estava no pré-vestibular, né, que eu assistia vídeos desse tipo e aí eu olhava e pensava quando for a minha vez, quando eu estiver na universidade, eu também vou fazer igual, só que pro meu curso. E cá estamos nós. Enfim, eu já vou começar contextualizando o semestre no geral. Esse semestre foi bom, mas foi muito corrido. Porque, assim, não é nem pelas aulas também, mas eu acho que por muita coisa extracurricular que eu peguei. Então, nossa, de extracurricular, eu tive balé, eu tive teatro, PIBID, o CILP e eu vi uma outra palestra que também era de meu interesse, eu precisei participar. Principalmente quando foi a Semana de Letras, Selete, a Semana Nacional de Letras. Aí os cursos, todos os professores liberam, inclusive, pra gente assistir. E aí eu participei. Mas nossa, foi muito corrido, muito corrido mesmo. Segunda, terça, quinta, sexta, sábado foi correria. Eu só não tive nada na quarta porque eu não peguei matéria, porque foi um dia que eu deixei assim light pra mim. Mas de resto, todos os meus dias eram muito ocupados. A minha rotina literalmente foi casa, UFO, casa, UFO, casa, UFO, casa, UFO, casa. Sabe? E no total de 5 vezes em um único dia, literalmente. E tinha dias que eu ficava manhã, tarde e noite, literalmente, né? Porque acontecia de às vezes ter uma palestra à noite, então se eu tinha tarefa de manhã, igual quinta-feira era manhã, tarde, aí tinha palestra à noite, eu ia lá ver. Então tinha dias que eram assim. Então foi muito corrido. Eu cheguei sim num ponto de me arrepender um pouco de ter pego tanta coisa, porque chega no final do semestre, é tudo de uma vez só. Parece que os professores, eles combinam entre eles, falam, não, vamos pedir trabalho todo mundo pro mesmo dia, pra mesma semana. E aí, gente, é loucura, é um monte de coisa pra entregar. E aí, foi chegando no final do semestre, eu realmente achei que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir, porque era muita coisa. Nossa, eu acho que eu cheguei a faltar. Ah, não, mas eu faltei do teatro duas vezes porque eu fiquei doente. Senão também eu não faltei, gente. E eu pensei muito em faltar, porque chegou num ponto que, olha, realmente, era muita coisa. Fora isso, tirando toda essa correria, não sei se vocês repararam, mas é o primeiro vídeo que eu estou uniformizada, porque esse ano vieram os calouros, e aí teve o Kit Beast 2025, e eu comprei, entendeu? Aí tem a camiseta, aí atrás tem um abecedário, tá vendo essa foto? E aí eu comprei a caneca com tirante, será que vai aparecer? Esse aqui, né, Machado de Assis Divo, e aí tem o tirante aqui da Xuxa com o abecedário, será que dá pra ver? Gente, nossa, foi um miquinho isso daqui, porque... Como que eu explico isso? O tirante, ele é assim. E eu pensei na foto que eram dois tirantes diferentes. E aí eu quis escolher. Sabendo que na verdade é dois em um. É só que um é assim, se eu quiser eu posso usar assim também. Eu pensei que era dois tirantes diferentes, falando pra menina que eu queria o do arco-íris. Nem ela entendeu, aí depois que eu entendi, pra vocês verem meu cérebro. E assim, eu tô feliz, eu gostei muito, eu achei muito bonitinho. Mas assim, sobre a caneca, né, gente? Vou ser bem sincerinha com vocês. Vitória, você gostou? Sim e não. Tipo, sim, não. Tipo assim, a frase é legal, é engraçadinha, mas eu não sei. Fala assim, é o primeiro gole que me embebedou, dedico essa saudosa ressaca. Não é ruim, mas eu achei melhor só aqui. E aí, ó, vai ficar do ladinho, espero que seja certinho. E aí eu gostei muito, teve o dia do apadrinhamento também, gente. Eu vou deixar com trecho passando. E eu apadrinhei duas meninas, uma se chama Ana Beatriz e a outra Giovana Rosa Maria. E, gente, no dia, a Giovana veio conversar comigo porque ela já me conhecia, ela assistiu os meus vídeos, porque ela queria cursar letras, só que ela não tinha nenhuma referência. Aí, quando ela foi pesquisar a respeito, ela encontrou o meu canal. E aí, vendo os meus vídeos, ela viu na UFO uma oportunidade e cá está ela. Eu fico muito feliz, gente. Assim, né? Ai, enfim, quando eu vi ela, assim, ela falou isso, eu fiquei muito passada, chocada.
Porque, né, a gente grava vídeo aqui, a gente não sabe o alcance que a gente vai ter. Mas eu achei muito legal. E aí isso me motiva a continuar. Enfim, eu tô feliz. É isso. Ah, eu não sei mais se tem mais alguma coisa. Mas esse semestre foi isso, foi muita correria pra mim. Teve os calouros, teve os uniformes. Eu apadrinhei 2 pessoas. Eu acho que é isso. Do geral, é só isso mesmo. Então agora nós vamos passar para cada dia, né, da semana, em que eu gosto de falar para vocês o que matéria que eu tive, o que eu aprendi e tudo mais. Aí eu vou olhando aqui o cronograma e vai estar passando na tela, em algum lugar que eu encontrar, né? Para vocês ir acompanhando junto comigo, porque eu não lembro tudo de cabeça, foi muita coisa. Então vamos começar. A gente começa com segunda-feira, obviamente. Nesse dia tinha balé e morfologia. E nesse dia, inclusive, tanto no período da manhã quanto da noite, era morfologia só com professores diferentes. Então eu peguei no período da noite morfologia. Fiz uma ótima escolha. Enfim, eu tinha um balé das 6 às 7 e aí depois eu ia pra aula, que era das 7 até às 10. Na verdade, das 7 até às 10h30 na UF, período noturno. Só que a professora sempre libera às 10 horas, um pouquinho antes. Enfim, morfologia. Eu gostei da matéria. Mas enfim, calma. Vamos primeiro, né? Vamos lá. De início foi uma professora, só que ela precisou sair e aí foi outra e eu achei melhor, assim, né? Não conheço a outra, mas eu gostei da que me deu aula. O nome dela é Letícia. E tá, vamos passar. Vai estar aqui o cronograma, vamos comentar pra vocês saberem o que foi desse semestre. Vamos lá. Primeiro, morfologia, conceito, limites e perspectivas. Então, noções, palavra e classe de palavras, vocábulo, morfo, morfema, semantema, a classificação dos morfemas. Eu gostei. Classe de palavras também não achei muito difícil. No começo eu fiquei um pouco embaralhada. Só que depois eu entendi. E tem muito de perspectiva gerativista aqui. Não sei se toda pessoa que aprende morfologia nas outras universidades aprende uma perspectiva gerativista, mas aqui sim. E a professora, inclusive, ela é gerativista. Ela tem uma tatuagem aqui, gente, de uma frase do Chomsky que tem o nome dele escrito. Enfim. A palavra comunidade do lexo e sua estrutura vocabular, então mecanismos flexionais, flexão nominal, flexão verbal. Eu achei legalzinho. Processo de formação de palavras. O lexo como sistema semi-aberto, análise estrutural e produtividade lexical, processos derivacionais, processos composicionais. Não sei se eu gostei disso aqui, não. Enfim, a morfologia no ensino. A morfologia além da palavra, fenômenos morfonológicos. Morfofonológicos do português, fenômenos morfossintáticos do português, morfologia na aprendizagem e ortografia do português, morfologia no ensino da escrita e leitura. Eu gostei e não gostei, mas eu gostei. Eu achei interessante, né? Muito, muito bom. Mas assim, nessa questão do gerativismo, para ensinar essa questão de classe de palavras e sintaxe, muito bem-vindo. Eu acho que é até melhor. Mas, né, como a gramática é normativa, dificilmente vai mudar no ensino. Mas eu acho que nós professores, a gente pode, eu sei lá, quando eu dava aula, eu ficava pensando assim, eu posso, se eu for dar aula no ensino fundamental, no ensino médio, né? Eu posso ensinar eles da forma como tem que ser ensinado, né? Até porque gramática normativa é isso que é oferecido para os alunos, mas eu não posso mostrar para eles outra forma. Só que essa outra forma, infelizmente, ele não vai poder usar, né? Porque no vestibular não vai cair desse jeito, não é mesmo? Mas foi muito interessante. E é engraçado que que a morfologia tem uma parte dela que parece muito a matemática. Eu acho que eu vou deixar a foto se eu encontrar. Mas eu acho que eu encontro porque eu lembro que eu postei até no story. E é legalzinho, tipo, é uma matemática da letra, só que muito melhor. Nada contra, né, os matemáticos, mas é muito melhor. E assim, eu gostei da matéria, eu achei legal, eu achei que a didática da professora foi excelente, excelente. Ela sabe explicar muito bem, eu entendi tudo. Tudo é uma palavra muito forte. Eu entendi. Mas eu entendi. E foi muito legal. Pra mim era legalzinho. As provas eram com consultas, também teve algumas atividades que era pra passar pelo e-mail. Podia imprimir, entregar à mão se você quisesse, mas eu achei pela facilidade ir pelo e-mail. E no final a gente apresentou um seminário. Eu achei legalzinho. Eu achei bacana. Foi uma matéria legal. Bom, agora vamos pra quarta-feira. Na terça, gente, eu já tô pulando pro dia da folga, calma.
Terça-feira de manhã, né? Eu acho que eu já falei isso no outro vídeo pra vocês. A gente estava no PIBID, eu e meu amigo. De manhã nós ficamos lá, né, das 7 até as 11h30 na escola, porque o PIBID é o Programa de Iniciação à Docência. Então a gente desenvolve projetos. No semestre passado, eu vim aqui e falei que eu não tinha me encontrado nesse negócio de dar aula. Eu não via um certo sentido, mas ao mesmo tempo eu via porque era bom pra minha pesquisa. Nesse semestre eu já mudei totalmente a opinião. Eu gostei muito mais, muito mais. A gente teve que desenvolver um projeto com eles de redação. Então a gente fez um plano de ensino, né, de redação, das aulas de redações. E nós temos essas aulas e foi muito legal. Eu gostei. Assim, eu me acho uma ótima professora? Não. Eu falo isso pro meu amigo Alessandro. Eu não me acho uma ótima professora. Mas ele fala que eu sou boa. Acredito. Então eu vou acreditar que eu sou boa e eu explico bem. E assim, foi muito legal. Muito, muito, muito legal. A gente teve que preparar, porque assim, eles faziam redações, a gente corrigia a redação, dava feedback individual para eles. E nós focamos muito em eixos temáticos que eram muito importantes, porém a escola propôs uma redação que eles chamam de hemeroteca, eu acho que é assim o nome, sobre racismo estrutural. Aí eu falei com o Alessandro o seguinte: vamos dar uma aula para eles sobre racismo estrutural, porque não existe isso dele chegar lá fazer redação sem ter uma discussão antes do tema, tem que ter uma discussão prévia do tema, porque aqui é o momento para isso. No Enem vestibular não vai existir isso, obviamente, mas aqui eles têm que ter essa oportunidade. Então nós temos aula de racismo estrutural e foi excelente. Se tiver fotos, eu vou deixar aqui passando, lógico, sem mostrar o rosto de ninguém, né, de nenhum dos alunos. Eu gostei demais, a gente mostrou música pra eles, dados estatísticos, a gente leu os contos da Conceição Evaristo, do livro dela, Olhos d'Água, né, com círculos de leitura que a gente fez no ProInter, né, porque a aula que a gente deu ali é a aula que a gente deu na universidade, é uma coisa que eu conversei uma vez com a minha amiga, né, que ela mesma me contou, o que a gente produz aqui dentro da universidade, ela tem que ser devolvida para a sociedade. Então eu acho que essa foi uma forma de eu conseguir, né, fazer isso. E foi uma aula muito legal, muito interessante, os resultados foram muito bons mesmo, né? E a gente deu aula para eles de cada competência, lógico que não tem como, gente, pegar assim a competência a fundo. A gente pegou assim, competência 1, o que é mais importante que eles têm que saber? Competência 2, o que é mais importante tem que saber, sabe? Porque o prazo é muito curto. Não tem como, isso aí é um trabalho, tinha que ser feito desde tipo do 9º ano, de pegar competência por competência, trabalhar isso mais a fundo, tipo ficar um mês inteiro só nisso. A gente não tinha um mês inteiro pra ficar só nisso, era um mês inteiro pra dar os planos de aula, porque eles tinham redação pra fazer e a gente precisava muito passar isso pra eles. E também porque a gente não tinha tanto tempo assim. E foi isso, eu gostei demais, demais. Foi muito bom, foi muito melhor, foi muito legal. E aí agora vamos ver o próximo semestre, como é que vai ser. E aí eu não sei o que nós vamos planejar. Ah, tá, nós estamos com um projetinho assim de pensar em trabalhar com os alunos. Isso aí eu e o Alisson vamos ver. Mas enfim, vamos ver esse próximo semestre como é que vai ser. Só sei que eu gostei muito. E aí a gente já tá pensando em outro projeto pra trabalhar com os alunos. E eu tô achando muito legal. Eu gostei mesmo. Depois do ProInter, né, que a gente fica lá, do ProInter não, do PIBID, olha gente, do PIBID nós vamos diretamente pra UFO, porque das 11h30 até 12h20 é aula de ProInter, e dessa vez foi ProInter 2, Práticas em Literatura. E eu vou ter que ler o cronograma com vocês aqui, né, pra vocês verem o que nós tínhamos nesse dia. Começou com um professor, na verdade era um professor da disciplina, só que ele precisou ser afastado, aí foi um professor muito legal. E depois, no final, foi um outro professor e acho que ele ficou fixo, não sei. Enfim. Aí eu vou ler o cronograma. Ele não mudou muito. Claro, né? Primeiro dia de aula é sempre a apresentação do curso. Depois, cenas de leitura e os impactos do texto literário. Não tô lembrada. Aí tá, depois do textão que a gente foi fazer, né? Autobiografia do leitor e identidade literária. Aí era legal também porque a gente conversou na sala sobre leitura, como que a gente constituiu leitores, sabe? Aí cada um contou sua experiência, quando que teve contato com o livro, quais foram os livros que leram, sabe essa trajetória de leitor? Foi muito legal, eu gostei muito. Aí a gente teve até que fazer, sim, uma autobiografia de leitor. E foi muito legal, gostei muito dessa atividade, porque
englobou várias coisas, não só a leitura, como também desenhos, séries, filmes, tudo, música, arte no geral, né? Que a gente teve contato durante toda a nossa vida, que também constitui um leitor. E eu gostei muito de fazer, porque eu lembrei da minha infância, fui contando tudo. Ai, foi muito legal. Depois disso, nós fizemos o texto 1, nós voltamos novamente. Depois, uma peça compartilhada, história de leitura. Atividade avaliativa. Não tô lembrada. Eu sei que eu fiz tudo. Aí depois, escrever a leitura. Aí texto 3, a leitura em voz alta e o contexto educacional. O caso da UNGEP. Ah, sim, sim. Aí depois disso, depois que a gente fez a atividade, né, sobre a autobiografia do leitor, comentamos tudo, nós começamos essa coisa da leitura em voz alta. E tem aqui na leitura em voz alta poema e poemas, porque nós tínhamos que escolher um poema que nos representasse e ler lá na frente da sala. E depois uma outra pessoa sorteada ia lá na frente ler esse mesmo poema e falar o que ela entendeu, o que ela sentiu. E depois a pessoa, né, que escolheu iria explicar, de acordo, lógico, com a subjetividade da pessoa. Foi algo muito legal. Eu escolhi do Fernando Pessoa, vai estar aqui também. E isso foi muito bacana. E sabe qual que foi mais legal? E, tipo assim, no sorteio, porque foi sorteando aleatoriamente, né? Você tirava o papelzinho, tinha o nome e ia lá. Quando foi a minha vez... Não, pera. Sim, ao contrário. Não, pera. Oi? É porque, assim, quando foi o Alessandro, eu que li o poema dele. E vice-versa, verdade. Foi ele que leu o meu. E a gente achou, tipo, muita coincidência. Foi muito legal. Porque a gente já trabalha junto na escola. E ainda agora na atividade avaliativa, nós também sorteamos, né? Acabou que caiu eu e ele juntos. Isso foi muito legal. E aí eu gostei também. Aí depois teve leitura em voz alta, poemas. Reflexão sobre o impacto da leitura em voz alta. Eu acho que a gente fez uma discussão em sala, né? Depois que todos os poemas acabaram, teve essa coisa da leitura, nós discutimos, conversamos. Depois, uma paixão compartilhada, histórias de leitura, retorno sobre a autobiografia do leitor. Ah, sim, que ele foi... O que acontece, né? O professor, ele deu as notas, né? E ele destacou partes da nossa autobiografia de leitor. A gente sorteou, assim, aleatoriamente pra ler. E, assim, não sabia quem que era, não precisava falar também se não quisesse. E era muito legal, porque a gente conversava sobre. Isso foi muito bacana. Enfim. Aí depois, da crítica de admiração à leitura escritível. Aí ele deu esse slide, a gente leu esse texto e tudo mais. A intersexualidade como resposta criativa. Orientações para a reescrita criativa. Sim, tá, gente, agora tudo tá fazendo sentido. Depois veio a produção de reescrita criativa. Sim. O que acontece? Nós lemos sobre isso, da crítica de admiração, a leitura descritiva, tudo certinho. E foi proposto pra gente uma reescrita de algum livro ou algum trecho. Não o livro todo, né, gente? Não tem como. Mas uma parte de alguma história. Pode ser poema, pode ser conto, podia ser de um livro, pra gente reescrever. E eu escrevi e fiz uma reescrita do livro de Foi Quincas Borba? Foi de Quincas Borba. Que eu fiz a Sofia. Enfim, vou deixar um emoji aqui pra vocês entenderem. O Cristiano. E aí ela ficou... aconteceu todo um negócio, né? Porque ela precisou dar o golpe no Rubião. Todo mundo sabe disso, que ela foi usada pra isso. E eu quis fazer tudo sobre a perspectiva dela, dar voz pra ela. E aí ela fazia as coisas diferentes. Porque, beleza, a história acabou ali, mas e depois tem uma continuação. Aí eu fiz a partir dessa continuação. Realmente, o Rubião já tinha morrido. Quincas Borba também. Se você não leu Quincas Borba, sinto muito, tá? Aqui um spoiler. E eles dão um golpe, fica com tudo. E aí eu fiz a história com base na perspectiva dela. E aí eu achei legal, que ela fica com tudo. Dentro, lógico, né, da realidade daquela época. Porque, gente, a gente tá falando de 1800 bolinha. É 1800 bolinha? Vou até pesquisar pra ter certeza, porque eu não quero falar bosta. Aliás, porque eu não quero falar merda, diferente. Porque eu não quero falar coisa errada. 1892. Isso foi em livro, mas ele foi escrito em folhetim entre 1886 e 1891. Então, dentro dos limites daquela época, obviamente, que a mulher não tinha voz para absolutamente nada, eu fiz, né, uma história. Eu gostei muito, todo mundo foi muito bem. A gente teve os comentários sobre isso, nossa, foi muito legal.
Cada um escreveu assim, de uma história que gostou muito. Nossa, foi muito bom. Muito bom. Aí depois a gente começou o ciclo de leitura e foi muito legal, porque a gente conheceu o ciclo de leitura, né, que tem o aberto, o semi-aberto e o fechado. A gente estudou os três, fizemos dos três tipos também em sala. E aí eu e o Alessandro, a gente levou o círculo semi-aberto ou aberto, não lembro, pra sala. E é muito legal, muito, muito, muito. No, mentira, pode ser falado de aberto assim, é estruturado, semi-estruturado e fechado. No estruturado, cada participante do ciclo de leitura ele tem uma função. Se eu encontrar as fotos do slide, eu vou deixar aqui. E aí o meu foi o estruturado, então cada um tinha uma função e foi muito legal. A gente discutiu sobre os contos, né, da Conceição Evaristo, e o meu grupo ficou com o conto Zaita. Eu falo Zaita, mas acho que é Zaita, porque tem um acento, não sei. Eu falo Zaita, esqueceu de guardar os brinquedos. E aí o outro grupo ficou com o tema, com o texto Maria, e o outro, a gente combinamos de não morrer. Eu recomendo muito que vocês leiam. É muito bom mesmo. E foi muito legal, que aí cada grupo fez uma forma do círculo de leitura. E eu achei muito bacana. Muito legal. Eu gostei muito da experiência. No final, o que acontece? Nós fizemos uma elaboração de projeto, como se fosse um projeto de extensão mesmo, em uma estrutura como se fosse de pesquisa, então teve que ter resumo, a justificativa, introdução e tudo mais. Esse projeto de extensão é como se você realmente pudesse fazer com que ele funcionasse na prática. Então, por exemplo, o meu foi na escola, como se fosse um clube de literatura dentro de uma escola, com alunos do ensino fundamental 2, então de sexto ano, né, até o nono. E todos os livros foram selecionados para isso, para essa faixa etária. Então a gente se encontrar, eu ia fazer círculo de leitura semi-estruturado, em que um dos alunos que iam ser sorteados, eles iam guiar a apresentação, né, o círculo de leitura mesmo. E aí nós íamos discutir os livros que já estava previsto. Eu previ alguns livros pra gente ir lendo. E, tipo assim, eu igual a geração de hoje em dia, né? Falando enfim. Meu projeto eu estruturei da seguinte forma, eu vou explicar brevemente. Eu não vou passando mês a mês, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas iam ser 2 livros por mês, né? Porque precisava fazer um projeto de 6 meses, um semestre. Então eu planejei, eu acho que de fevereiro a julho, uma coisa assim, ou de agosto a dezembro, uma coisa desse tipo, sabe? Pra ser colocado em prática numa escola. E aí, ia ser 2 livros. Um livro ia ser um grande, maiorzão, sabe? E o outro ia ser livro de contos, porque como os encontros vão ser semanalmente, um livro maior, ele vai ser discutido na última semana do mês, que é na 4ª semana. Enquanto nas 3 outras semanas no caso, a gente ia discutir os contos dos livros, porque livro de contos, eles são mais curtinhos, entendeu? Aí, por exemplo, quando o aluno fosse sorteado e ele guiasse o círculo de leitura, ele ia partir também de alguns contos que ele leu, e aí a gente ia fazer essa discussão. Então ele podia discutir 1 ou 2, 3 contos, quisesse, o restante do círculo também, e aí na outra semana a mesma coisa, até ter uma discussão completa. Talvez não terminaria todo o livro de contos, talvez, mas pelo menos íamos ter a discussão, e no final a discussão do livro em si. E aí eu achei muito bacana. Eu fiz a seleção, tudo certinho dos livros, e ficou uma coisa muito legal. E, gente, foi isso, assim, a matéria de Prointer. Essa matéria é de terça e quinta. Mas, porém, todavia, entretanto, a minha terça-feira ainda não acabou. De noite eu tinha aula de análise do discurso, né? Porque tanto de manhã quanto à noite essa matéria é ofertada. Porém, como de manhã eu tinha PIBID, não tinha como. Eu achei até bom, porque o professor da noite é um divo, maravilhoso, eu adorei ele. E a análise do discurso foi uma das minhas matérias favoritas. E só pra mim mesmo, porque as minhas colegas não gostaram muito. Mas enfim, eu vou ler aqui o cronograma também pra vocês. Bom, a primeira aula, né, então sempre é atividade de leitura, proposta, enfim. Aí nós falamos sobre os fundamentos da análise do discurso, a partir também do livro dele. Depois nós falamos sobre noção de formação discursiva. Na próxima semana, relação entre análise do discurso e história. Discussão do livro do Foucault, né, a ordem do discurso, gente. Gente do céu.
Olha, eu acho que é porque eu tô no início, né? Mas Foucault é algo muito difícil. Eu achei muito difícil. Eu não achei nada fácil. Eu lia aqui em casa, eu ficava chocada com a minha incapacidade, porque, gente do céu, é muito difícil. Só que nas aulas do professor, aliás, todas as aulas dele, né, gente, tudo ficava muito claro. Era muito mais simples. Eu falei isso pra ele. Nossa, eu leio o texto em casa e pra mim é muito difícil, mas aí chega aqui na aula é tudo muito simples. Ele vai, tipo, o professor explica muito bem. Mas nossa, Foucault foi uma coisa, não sei se eu tô falando certo, mas enfim. Eu achei bem dificinho, gente, muito dificinho. Aí tem, né, diferenciação entre análise de curso e análise de conteúdo, porque são coisas muito diferentes mesmo, você fazer uma análise de conteúdo da coisa e análise do discurso, porque o discurso ele tem ideologia, tem... Calma, eu vou pegar minha colinha. Enfim, eu tô aqui com a minha colinha, né, e aí, tipo, dessa questão de diferença entre análise de curso e análise de conteúdo, é porque tem... No discurso, quando você vai analisar o discurso, você tem que ver que aqui tem um discurso funcionando, né? O sentido não é fixo em cada discurso, ele se modifica. Terra tem sentido diferente para um indígena e um capitalista. Aí também tem a questão de Aí tem a questão da intertextualidade e intradiscurso. Não existe discurso sem ideologia. Tem o intradiscurso, tem a formação discursiva. Enfim, aqui, né, o discurso mostra a verdade que o sujeito defende. É verdade. Obviamente que é verdade, né? O discurso ele é coletivo, o discurso não se trata de origem, e sim do funcionamento social num dado momento histórico e tem que analisar o sujeito discursivo. Aí tem o sentido ideológico e histórico. Aí tem acontecimento discursivo, arquivo de uma época, materialismo de discurso, né, que é imagem, palavra, enfim. Aí até ele deu um exemplo que dentro de discurso tem tudo isso aqui: produção de sentido, que é efeito de sentido, condição de produção, ideologia, posição sujeito, sujeito discursivo, que é constituído por diferentes vozes, um sujeito heterogêneo, memória discursiva, formações imaginárias. Tudo isso dentro de uma imagem que ele apresentou para mostrar como que é a formação discursiva e também diferenciação entre análise do discurso e análise do conteúdo. Nossa, a ordem do discurso, deixa eu ver. Aqui, análise do conteúdo. Ó, segmento de análise, tal. Mas é basicamente isso. Depois teve uma avaliação e, gente do céu, a avaliação dele foi tudo. Nossa, ele é muito divo. Gente, ele deu uma atividade pra gente fazer e ele falava assim que fazia quem queria, né? Se não é obrigado, então porque ele não queria nada de IA. Gente, chegou na prova, vocês acreditam que literalmente era a atividade que ele tinha passado? Então, se você fez, era só ter levado o impresso, né, a atividade, e colocado ali e ir embora. Ele fala que não precisa fazer, que não sei o que lá, mas aí você tem que fazer, porque numa dessas tá caindo na prova. E aí você fez e é isso aí. E eu achei isso um divo. Aí depois, gente, teve realização do estudo dirigido sobre o livro. Aí ele deu um estudo dirigido pra gente, né, do livro dele. Participação do Semana das Letras, né, que é o Select. Aí aula sobre a noção do enunciado para análise de discurso. Aí teve uma outra avaliação. Depois aula sobre a noção do enunciado para AD. Uai, mesma coisa? Enfim, aí depois análise discursiva de um texto fundamental, tal. É isso. Como eu disse, eu achei ele um divo, eu achei o professor maravilhoso, eu achei a matéria muito boa, gostei muito. E é isso, gente. Eu adorei que teve um dia que ele ficou muito preocupado porque ele precisava ir pra França. E aí ele ficou muito preocupado, gente, porque ele não sabia como que ele ia dar aula e tudo mais. E ele foi virado, gente. Ele foi pra França, fez o trabalho dele, voltou pro Brasil, veio pra cá e deu aula virado. E eu achei isso, meu Deus. Ai, é a preocupação que eu quero ter na minha vida. Literalmente, vou pra França, né? Aí eu não sei se eu vou conseguir dar aula. E aí dar aula virada, porque veio da França, mas coitado, devia estar muito cansado. Mas eu adorei.
E essa foi a minha terça-feira, gente. Agora acabou. Agora minha terça-feira acabou. Quarta-feira, como eu disse pra vocês, eu não peguei aula. Era ofertada a matéria de literatura infanto-juvenil, mas eu não peguei essa matéria porque eu precisava de um dia para descansar e eu fiz bem porque, gente, quando eu falo assim que eu não peguei matéria de descansar, ainda, vamos colocar entre aspas, né, gente? Porque eu estudava em casa. Eu vinha pra cá e eu colocava a matéria em dia, literalmente. E era bom ter esse dia pra meio que descanso, porque quinta, sexta e sábado, meu amor, era correria total. E agora nós vamos pra quinta-feira. Então, gente, de quinta pela manhã eu tive aula de didática geral. Foi muito legal essa matéria, muito legal mesmo. Eu vou que ler, porque literalmente eu vou ter que ler o cronograma, tá, gente? Vai estar até aparecendo na tela pra vocês. Mas o professor era super legal, a matéria era muito legal. Acho que quinta-feira é um dos dias que eu mais gostava, inclusive. E essa também foi uma das matérias que eu mais gostei. E aí, a primeira unidade dele foi como nos tornamos professores. Então, ia ter apresentação na primeira aula e deu temas introdutórios, né? Educação, escola e sociedade. Estudo do tema O Bom Professor e Sua Prática, coleta didática por meio de entrevista e discussão sobre os resultados na forma de roda de conversa e roda de conversa com professores sobre a profissão docente. Então, nós conversamos sobre o bom professor e sua prática. E depois que a gente fez toda essa discussão em sala e lemos o texto, nós tivemos que escolher um professor, mas assim, esse professor não poderia ser ninguém da família. E também não é um que só você acha bom. Não, tem que ser um professor que todo mundo acha bom. Aí podia ser da sua escola, podia ser da faculdade. Enfim, eu fiz com a minha orientadora, porque realmente ela é uma boa professora, tá, gente? Mas eu também acho ela uma boa professora. E aí você faz entrevista com eles perguntando sobre a trajetória, né? Como que essa questão de dar aula. O que mais? Mas eu acho que era isso, né? A trajetória da pessoa, de formação, como que ela decidiu a profissão, como é que é o dia a dia, enfim. É muito legal, eu adorei. Eu gostei muito. E ficou uma coisa muito, muito bacana. Nós fizemos um seminário também sobre o que é ser um bom professor, sim, porque nisso, além da entrevista, nós também tivemos um seminário para fazer sobre essa questão do bom professor, porque ele deu vários artigos para ler. E aí cada artigo era assim, o bom professor na pedagogia, o bom professor na odontologia, o bom professor na física, o bom professor no inglês. Tinha as áreas, entendeu? Aí podia fazer em grupo individual. Aí quem foi meu grupo pegou, eu queria ter pego sobre ser um bom professor na pedagogia, só que pegaram. Aí o pessoal foi pegando, aí sobrou lá de todos. Eu acho que tinha da odonto, da física, eu não quis saber disso não. Aí tinha um bom professor da arquitetura e aí eu peguei. Quando eu fui ler, inclusive, o artigo eu não entendi muito bem, porque o artigo falava um pouco de formação de engenheiros. Eu fiquei, mas não é arquiteto. Mas tudo bem, eu entendi depois, tá? Que a matéria ali era de engenharia. Eu acho que eu não entendi. Não, eu entendi, né? Eu entendi. Porque tem uma matéria ali que eu acho, quem tava dando essa matéria era um professor, era um engenheiro no caso, né? E aí tem essa discussão de como você forma engenheiros para dar aula, porque querendo ou não, você tá dando aula ali com engenheiro, mas eu não vou entrar nesse assunto não, gente. Eu não vou entrar nesse assunto, só sei que foi muito legal, eu gostei. E eu também gostei do trabalho dos meus colegas, porque todos os trabalhos ficaram muito bons. E foi essa a primeira unidade. Aí a segunda unidade, né? Planejamento educacional do macro ao micro. Planejamento educacional, etapas do planejamento de ensino. Aí teve material de apoio. E depois entrevista com o Luquez e o Sarah Hoffman sobre uma avaliação formativa. Então, aqui a gente começou a falar sobre o que é um planejamento educacional mesmo, gente, um plano de ensino. E assim, é muita coisa, tanto que ele fala do macro ao micro, aí depois tem etapas. E aí a gente assistiu essa entrevista. Foi muito legal. Eu gostei. Aí a gente teve que desenvolver um plano de aula, construção de um plano de aula. E foi muito legal. Eu gostei bastante. Porque você conhece esse processo, não é do dia pra noite, também não brota assim do nada, não, tem todo um negócio, tem todo um plano por trás, literalmente. E eu gostei. Aí depois, professores em ação, né? Implementação do plano de aula e reflexão sobre os resultados.
Então, como a gente aprendeu tudo sobre os planejamentos, o que tem por trás de planejamento também, tá? Porque tem documentos que permeiam esses planos, né? Aí tem o plano de ensino, que é o plano de aula, quer dizer, o plano de aula. E aí a gente fez o nosso plano de aula e tivemos que dar a aula conforme a gente fez no plano. O legal de tudo isso é que eu já tinha feito anteriormente com o Alessandro no PIPID. A gente já fez no plano de aula, a gente já deu aulas, né? Então a gente já conhecia esse sistema. Vamos começar assim. Vamos falar assim, né? Só que eu não gostei da minha aula, né? Fiz o planejamento, ficou bonitinho e tal, mas a minha aula em si eu não gostei. E aí a gente via as aulas dos nossos colegas, a gente conversava a respeito, a gente dava sugestões, e foi muito legal, todo mundo ali ficou super aberto. Bom, não sei, né? Todo mundo ali se mostrou muito aberto, ninguém ali pareceu ficar chateado, eu mesma não fiquei, eu gostei. Enfim, aí depois disso nós fomos para teorias pedagógicas, isso aqui eu gostei demais, porque ó, teorias de aprendizagem e teorias de ensino. A gente teve que ler livro, ele também lê livro, um texto, aí ele também passou vídeos pra gente, então cada modelo de ensino, de teoria de aprendizagem, tinha um vídeo pra gente assistir, e aí foi muito legal. Aí a gente teve que fazer uma atividade de texto, que era teoria de ensino, acho que foi uma resenha, uma coisa assim. E depois nós fizemos as tendências pedagógicas, a apresentação dos aspectos gerais e organização de equipes para a montagem de um painel integrado. Eu também gostei demais. A gente fez estudo sobre tendências pedagógicas, muito individual. Foi um questionário, né, 50 perguntas perguntando todo sobre essas tendências pedagógicas. Eu gostei muito. Gostei demais. E é interessante porque a gente percebe que as nossas aulas também têm uma teoria de aprendizagem por trás. As escolas que a gente estudou, as escolas também no geral que a gente sabe, né? E eu achei muito legal. Muito bom. Aí depois teve uma autoavaliação. E foi isso. Deixa eu ver, estudo sobre tendências pedagógicas, tal. Ficou uma coisa muito legal, muito bacana. Então tem desde da tradicional até a de crítica do... Esqueci o nome. Eu pensei que ia estar tudo aqui no meu caderno, mas não. Eu acho que eu só assisti e depois fiz as atividades. Mas ele mostra desde do mais tradicional até o mais crítico, sabe? Tem até um nome que é isso mesmo, uma coisa crítica. E foi muito interessante, é muito, muito, muito interessante mesmo. De quinta-feira era isso. Aí, depois de didática geral, a gente tinha aula de ProInter 2. E eu não vou falar de novo porque eu já mostrei pra vocês tudo que a gente fez. Depois disso, à tarde, eu tive um curso chamado Minor. Eu falo Minor primeiro, mas eu acho que é Minor primeiro, que é de latim. E eu achei muito legal porque eu não fiz o latim 2, eu vou fazer agora. E assim, você não pode ficar muito tempo sem contato com uma língua, senão você esquece. E então ter esse contato com o latim pra mim foi muito bom, porque agora eu tô já com a cabeça fresca, né? Relembrei aí muita coisa pra fazer o latim 2. E eu achei isso muito legal. E eu gostei muito do curso, era toda quinta, das 2 às 5. Isso mesmo, das 2 às 5. Eu gostei muito, o professor era muito legal, foi um aluno que deu, ele já tá quase finalizando o curso e ele deu essa matéria, esse mini curso no caso. Eu gostei muito, foi muito bom, muito bom. E depois disso, eu tinha balé, né, então eu literalmente ficava o dia todo. E aí, eu acho que aconteceu de ter uma palestra que eu saí do balé e fui pra palestra, literalmente. Eu fiquei assim um dia inteiro, né, de quinta-feira era quase o dia todo na UFA. Mas aí é isso. Após quinta-feira, agora nós vamos pra sexta. E sexta-feira de manhã, vou tentar pegar aqui de novo o cronograma. Enfim, de sexta-feira de manhã, eu tinha aula de filologia românica. Eu não sei o que pensar a respeito, porque assim, o professor é um queridíssimo, gente, ele é muito legal. A matéria, no começo, eu não gostei não, gente. Gente, juro, eu sentia muito, muito, muito sono mesmo, entendeu? Então, assim, era obrigatório na hora do intervalo tomar um cappuccino. Eu não conseguia não tomar um cappuccino.
Mas o professor, gente, maravilhoso, explica super bem, ele é muito legal, só que era muito a matéria. Só que depois disso, a matéria ficou legal. Eu fui sentindo menos sono, fui entendendo mais, eu até participei um pouco da aula, porque eu acabei gostando mais. Eu acho que na hora que começou a ficar um pouco mais interativo e dando as atividades ali, fazendo questionários, eu acabei gostando muito mais. E aí eu gostei. Então é isso, filologia românica. Eu não sei se eu sei alguma coisa. Eu acho que sim, porque quando eu fui conversar com minha colega da sala, ela disse que, nossa, você sabe bastante até. Então eu acho que alguma coisa ficou na minha cabeça. E era uma matéria assim, que no início foi um pouco complicado, mas depois eu gostei. E eu vou ler o cronograma para vocês entenderem o que a gente falou. É até separado, né? História externa da línguas românicas e depois história interna. Porque primeiro aqui da história externa ele usou o Baceto. E depois, para línguas românicas, para história interna, ele usou o Cardoso. Não sei se teve outro autor, mas foi isso mesmo. É que parecia ser outro autor, não lembro. O Cardoso como outro autor, mas enfim. Aí foi a apresentação da disciplina e depois ele já foi falando da história da filologia, então conceito de filologia românica. Depois o trabalho filológico, métodos da filologia românica. Origem das línguas românicas, a fragmentação da România, a formação das línguas românicas. E depois a România. Aí temos um estudo dirigido, né? Que foi uma avaliação, a gente fez em sala, podia ser em dupla, eu fiz em dupla e até que acabei indo bem. Depois, para a história interna, foi devolução de prova, né? Que ele tinha feito. Fonética histórica. Morfologia histórica, o nome, morfologia histórica, o verbo, léxico, palavras hereditárias e palavras de empréstimo, formas convergentes e divergentes. Aí léxico também, neologismo e arcaísmo, e depois analogia. Gente, foi uma das aulas que eu mais gostei também. A questão assim do léxico. Foi legal. Aí depois dessa avaliação de estudo dirigido, nós tivemos questões, né, discursivas, obviamente. E só que não foi com consulta. Muitas das provas, inclusive, gente, ali é com consulta, tá? Só que é aquilo, a consulta não adianta de nada se você não for nas aulas, se você não tem anotação, se você não, né? Porque não salva. E essa prova foi sem consulta e eu, assim, ele falou assim, não precisa de consulta porque todas as informações que vocês precisarem vão estar na prova. Porém, tudo que eu sabia já estava na prova. E aí eu tive que me reinventar. Fui mal? Não posso dizer que fui mal, mas falar que eu fui bem é algo muito forte. Eu fui na média. Mas eu fechei bem a matéria, é isso que importa. Mas foi isso. Na minha cabeça ia ser outra coisa. Eu acho que eu criei um pouco de expectativa também, não sei. Enfim. Mas eu gostei. No final eu acabei gostando sim da matéria. Não tenho nada contra, não tenho traumas, eu não tenho, né? Foi tudo muito legal. Assim. Como que eu explico, meu Deus? Foi bom. Tá? É que no início foi muito difícil. Entendeu? Muito difícil pra mim. Mas no final acabou dando certo. Depois disso, no período da tarde de sexta-feira, eu tive oficina de teatro, né? O tema era Entre Memórias, Magia e Personagens. E eu fiz a Chapeleira Maluca, né? Tem a foto aqui, também tem vídeo aqui, por isso que eu não vou ficar dando detalhes, né? De como ficou a apresentação. Mas a oficina de teatro é realmente assim, você criar os personagens, você fazer as atividades. Eu acho que quem faz a oficina de teatro já sabe como que funciona, né? Andar pelo espaço, movimentar o corpo, adentrar algum personagem, enfim, é muito legal. E ali a gente podia fazer personagens da Disney, e era tão legalzinho. A gente podia ser a princesa, a gente podia ser. Na hora eu pensei o Shrek, aí às vezes me veio também a Malévola, então você podia incorporar, sabe, algum personagem, porque depois você pode andar igual esse personagem, você cumprimenta igual esse personagem, sabe? Ai, foi muito legal. Enfim, tinha várias atividades, nós construímos os personagens, nós pensamos na nossa cena, nós criamos a cena, enfim, e ficou aquele resultado bem legal, eu gostei muito do resultado final. Tem a apresentação aqui, eu acho que eu vou deixar no card, como foi o dia, né, que eu gravei só desse dia do Comufo. No sábado, eu tinha outra oficina de teatro, que foi sobre o Grimório de Limites, e a mesma coisa, as atividades, andar pelo espaço,
fazer uma personagem, fazer as atividades que eles propunham. É muito legal, foi muito bom. E aquilo, né? No final, principalmente quando é final do semestre, foi ficando assim um pouco cansativo. Pensei em desistir, lógico, né? Mas fui até o fim e foi muito bom. Tem um vídeo, como eu já disse, tem só sobre esse dia para apresentação e também do preparativo, né, figurino, que eu queria mesmo esse dia, todo o dia só de Comuf, porque como foi várias oficinas, não daria pra ficar gravando toda a oficina, então eu pensei, vou gravar o dia e aí eu conto da oficina, mas era basicamente isso. E aí sim, depois de sábado, eu tinha um dia de descanso, né, entre aspas, porque a gente continua o estudo em casa. Gente, foi isso. Esse foi o meu semestre. Foi cheio de coisa. Ah, eu não posso esquecer também, ó, que de terça à tarde, eu também tive alguns encontros do CILP, que é o Círculo. Ai, vai estar na tela que eu não lembro tudo não, mas é o projeto de extensão, né? Então a cada 15 dias eu também tinha atividades. Não, não foi nem de terça, foi de segunda esse semestre. Esqueci aí, mas acontecia a cada 15 dias. E foi isso meu semestre, gente. Semana que vem já começa o quarto semestre. Provavelmente quando esse vídeo sair eu já vou estar no quarto semestre, já começando as aulas. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que, se você tem vontade de cursar letras, venha na UFO também. Igual a minha filhinha. E é isso, não pera. Tem mais alguma coisa? Se você gostou desse vídeo, né? Nossa, bem na hora que eu vou falar, o avião vai passar. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau!